Bom, boa noite, colegas. Isaac. Bom, vou apresentar de uma forma sintética as recomendações de Julius Nyerere para a educação da autossuficiência. Dizer que Julius Nyerere vai trazer, na verdade, cinco recomendações para a educação da autossuficiência. Primeiro, dizer que a educação da autossuficiência é aquela em que ela procura formar um indivíduo que seja útil à sociedade. Dizer que os pontos que o Júlio Nyerere vai abordar como recomendações para a política de autoeducação para a atenção, nós aqui não estamos a falar da educação no seu todo, mas sim estamos a falar da questão da educação para a autossuficiência, que tem como vista tornar o indivíduo útil à sociedade, um indivíduo que possa satisfazer as reais necessidades da sociedade onde ele se encontra. Daí que Júlio Nyerere vai apresentar de uma forma sintética as cinco recomendações. A primeira recomendação que nós temos para a educação, para a política da educação para a autossuficiência, é que a educação ela deve primeiro fazer o que ela deve ser relevante para a sociedade. Toda a educação que não é relevante para a sociedade, ela não deve fazer parte da educação para a autossuficiência, ok? Não há meio termo. Se calhar até vocês podem querer perguntar se existe uma educação que é ou não é relevante. Existe sim, mas aqui nós estamos para discutir exatamente isso. Então, a primeira recomendação que Julius Nyerere vai dar é que a educação ela deve ser relevante para a sociedade. E o segundo aspecto que mesmo Julius Nyerere vai abordar é que o indivíduo formado, o indivíduo educado deve, na verdade, servir à sociedade. Atenção que nós estamos a falar da educação para a autossuficiência. Então, este indivíduo formado, ele deve servir à sociedade. Então, servindo a sociedade, ele sai a ganhar, assim como a própria sociedade. Julius Nyerere, ele apresentou muito bem porque que ele defende que a educação ela deve servir, ou seja, o indivíduo formado deve servir à sociedade. Ele, em 1968, na Universidade da Libéria, explicou claramente que, uma vez que é a sociedade que forma este indivíduo, então ele, uma vez formado, ele fica em dívida com a própria sociedade, devendo, por sua vez, contribuir, devendo responder a dívida para com a sociedade. Então, a sociedade forma o indivíduo deve também, porque ele fica com dívida, deve fazer o que deve, responder àqueles que são os anseios da sociedade, ou seja, ele deve servir à sociedade. Também vimos que os indivíduos instruídos devem ser integrados aonde? Na sociedade. Atenção, é que muitas das vezes, principalmente para o nosso país, nós formamos indivíduos e após essa formação nós não temos a integração. E o resultado da não integração desses indivíduos formados, desse educando formado, que é uma marginalização, então muitas das vezes pode até resultar na delinquência. Então há que termos muita atenção ao formarmos os indivíduos. Então, quando nós formamos esses indivíduos, nós devemos criar todas as condições para que esses indivíduos eles sejam totalmente integrados na sociedade, e a integração ela terá frutos para a sociedade. Então, no quarto aspecto, Julius Nyerere também vai defender a questão de que essa educação ela deve estar orientada para o trabalho. Nós devemos formar o indivíduo capaz de satisfazer as suas reais necessidades. Então, o indivíduo é formado para o trabalho. Então, são basicamente esses 5 pontos que o Julius Nyerere nos apresenta como recomendações para a política de educação para a autossuficiência. Lembrar que
no primeiro ponto, nós vimos que toda a educação deve ser relevante para a sociedade. A segunda recomendação vai ser aquela em que o indivíduo formado ele deve servir à sociedade. A terceira recomendação, no entanto, é que os indivíduos formados eles devem ser integrados na sociedade. A quarta recomendação, na verdade, vai ser que toda a educação deve estar voltada, deve estar orientada para o trabalho. E, enfim, então é basicamente isso que nós vimos. Então, é uma educação que deve resolver os problemas da sociedade. Então, é por aí, quando ele fala da questão de um indivíduo ser útil à sociedade, quando ele fala da questão deste indivíduo, na verdade, ser alguém que venha a servir à educação, seja um indivíduo, no entanto, capaz de suprir as reais necessidades da comunidade em que ele se encontra. Porque quando nós temos alguém que vai a uma formação, esperamos, na verdade, que este mesmo indivíduo venha e possa ser útil à sociedade, contribuindo na erradicação das doenças, contribuindo na erradicação da fome, contribuindo na erradicação para também a luta contra a ignorância na sociedade. Então, do modo geral, essas são algumas recomendações que Julius Nyerere vai trazer para a educação da autossuficiência. Amém.